A última vez a gente se encontrou, né? Lembra a outra vez que veio no culto aí, ele falou assim: pastor, cantar não é contigo, vai pregar. Aí hoje o que acontece? O pessoal do louvor falta. Pastor, tem que ser tu, ajuda nós aí. Eu falei: meu Deus, logo eu. Aí chega... Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ver se está tudo certo aqui. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos essa noite, que se encontra no livro de Gênesis. A princípio eu não vou ler todo ele, tá? Capítulo 16. E a gente vai dar início hoje a uma nova série de ministrações que eu vou estar ministrando nos domingos. E eu quero aqui trazer alguns esclarecimentos, luz a tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, a guerra que está acontecendo lá nesse momento, que não é a primeira e talvez não seja a última, né? Pelo que a gente vê, pelo contexto, a gente vê que essas coisas devem acontecer, e eu quero essa noite então meditar com os irmãos nesse texto. Eu quero aqui a princípio pedir até para a Karina colocar aquele mapa para nós, primeiramente, antes de nós ler o texto aí. Vou fazer aqui uma pequena introdutória, e depois você fica com a tua Bíblia aberta aí, acomoda ela no teu colo. Depois a gente vai fazendo versículo a versículo, como eu gosto de fazer sempre com os irmãos. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente, não vou ler o texto todo porque ele fica longo. Então vamos meditando. Se você tiver caneta, vai anotando o que Deus vai falar essa noite. Então a gente está começando, né, irmãos, uma nova série. E eu quero falar então, devido às coisas que têm acontecido, em vista de tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio, eu quero trazer aqui algo para esclarecer para nós, especificamente sobre a guerra do Estado de Israel, o Estado, né, de Israel, e seus vizinhos, os árabes ali, né, na faixa de Gaza, que pertence à Palestina, outros países ali. Então, onde se encontra os grupos terroristas, a qual a gente tem visto nos últimos dias aí falar bastante, do Hezbollah, do Hamas e outros também, que talvez eu nem lembre agora aqui para falar, que eu não anotei, então não vou falar o que eu não sei, né, irmãos? Então eu quero dar início a essa nova série de sermões, irmãos, para que nós venhamos entender as razões dessa guerra, né? E nós vamos entender um pouco então da história aqui, primeiramente, porque que os judeus e os árabes e muçulmanos, eles têm tanto ódio um pelos outros, né? O porquê de tudo isso. E primeiramente o que é importante nós entender aqui da história. Talvez aqui esteja dando um pouco de microfonia, não, Nilson? Não? Eu estou ouvindo. Será que é eu? Ou é o vento aqui atrás? Mas enfim, irmãos, o que a gente precisa entender um pouco da história sobre porque esses dois povos, ou esses povos assim, chamados árabes, muçulmanos, porque todos eles assim, então eles têm esse ódio a princípio um contra o outro, enquanto na maioria assim dos muçulmanos ali, dos árabes, são muçulmanos, né? Também ali há uma parte dos árabes que não são muçulmanos, né? Mas isso também não significa que eles se odeiam totalmente, o povo de Israel, com os muçulmanos. Alguns até eles têm vínculos, né, de amizade, alguns convivem em Israel, outros convivem lá, então eles têm mas na verdadeira, a verdade de tudo é que entre eles há uma grande desconfiança, né? Eles são amigos, mas com o pezinho sempre atrás, então eles sempre estão meio que desconfiados um dos outros. Então o que a gente precisa saber, irmãos, e saber que é importante, é que nem todos eles odeiam uns aos outros, como eu falei. Devemos ter o cuidado, então, ou seja, de ver alguém assim, um muçulmano, né, vice-versa, o povo de Israel, alguém que é do Estado de Israel, um judeu, e estereotipar eles como pessoas que odeiam ao outro, que são, né, terroristas, digamos assim. Então os árabes e os muçulmanos, irmãos, eles têm um desgosto e uma desconfiança uns com os outros, né, vice-versa uns com os outros. E se há uma explicação bíblica explícita para tudo isso, sobre essa animosidade que há um contra o outro, contra um povo contra o outro, e ele remonta aos tempos de Abraão, o texto ao qual a gente vai ler depois e vai meditar. Mas eu preciso fazer essa introdutória aqui para você entender um pouco, tá, irmãos? Eu não consegui decorar, então eu estou meio que lendo para vocês. Então os judeus são descendentes de Isaac, a gente sabe, né? Nós temos isso claro para nós, que o povo judeu é descendente de Isaac, filho de Abraão. E os árabes são descendentes de Ismael, filho também de Abraão, sendo Ismael filho da mulher a escrava, a qual nós vamos meditar essa noite nesse texto. Isaac sendo filho da prometida, herdeiro das promessas feitas a Abraão. Então obviamente, né, haveria
alguma, como é que eu posso te falar, animosidade ou uma aversão ao outro aí, já desde o início nós vamos ver que já havia sobre os dois filhos isso, né? E como resultado dessas provocações de Ismael contra Isaac, Sara então aqui na palavra de Deus vai dizer que ela pede para que Abraão, ou Abrão melhor assim dizendo, né, que não era Abraão ainda, ele expulse essa Agar, essa serva de Sarai, da sua esposa, a qual agora ficou grávida do Ismael, né? Grávida de Abrão e grávida assim do filho chamado Ismael, que é o descendente dos árabes. Então, irmãos, um anjo até aparece para Agar quando ela se afasta e vai para o deserto, né? E fala para ela que dela faria deste povo, do filho dela, faria uma grande nação também, né? Então hoje a gente vê isso tudo que está acontecendo por isso, né, irmãos? E o que eu quero trazer para os irmãos essa noite, que essa hostilidade mais profunda, ela começou sobre a ideia de um homem chamado, que eles chamam de profeta, né, chamado Maomé, a qual escreveu o Alcorão e trouxe para esse povo árabe, né, um entendimento de como seriam as coisas. Ou seja, ele diz assim na história que foi o anjo Gabriel que revelou a ele, né, e deu esses escritos para eles, manuscritos do Alcorão, que seria a Bíblia do povo muçulmano, hoje do islamismo, mais assim, por assim dizendo. Então esse povo, irmãos, eles têm o Alcorão como a sua regra de fé e prática. E assim sendo, nós conhecendo a palavra de Deus, que Paulo diz que se ainda que vier um anjo e trouxer para nós outro evangelho, outra revelação de Deus, além do que está escrito para nós, que seja maldito. Então a gente já sabe que isso, né, inteiramente não vem da palavra de Deus, não tem concordância alguma. Mas é por causa disso, irmãos, e por causa de outras coisas que nós vamos ver no decorrer do texto, que essa relação entre muçulmanos e judeus, ela é tão acirrada, né? Em certo ponto, o Alcorão até instrui que muçulmanos tratem bem os judeus como irmãos, mas em outro ponto ordena que os muçulmanos ataquem os judeus que se recusam a se converter ao islamismo. Então há uma concordância, mas uma discordância logo após. Então o Alcorão, irmãos, também introduz um conflito sobre qual é o filho de Abraão, ou seja, que realmente é o filho da promessa. E aí começa todas as guerras. Vou ter que baixar um pouco esse ventilador, que eu já vi que é o vento que está fazendo. Aí. O grave, tu vai ter que tirar um pouquinho aí, Nilson, porque eu acho que está dando. Mas enfim, irmãos, voltando para cá, então o Alcorão, irmãos, ele traz essa divisão, né? O Alcorão diz que eles devem ter uma boa amizade com os judeus, mas ainda fala sobre aumenta o conflito quando fala que Ismael é o descendente de Abraão e herdeiro da promessa. E aí começa tudo, porque a Bíblia diz para nós, né, o povo hebreu, descendente de Abraão, fala que não, que Isaac é o filho da promessa, que esse é o herdeiro daquelas terras, herdeiro de tudo. Então hoje, para a gente começar a entender um pouco disso, a gente vai entender então isso, que quem é esse cara chamado Ismael? Quem é esse que é o descendente, filho de Abraão, descendente desse povo agora, a qual o povo ali árabe, né, se dedica e fala que esse é o herdeiro da promessa, porque há essa guerra, chamada uma guerra santa, né, irmãos, por causa que é conduzida tudo por causa disso. Então esse debate sobre quem era o filho da promessa contribui, irmãos, para a hostilidade do dia de hoje, para o que está piorando hoje, cada vez. Por isso que eu disse que a tendência é piorar ainda mais, né? Então nessa série nova, irmãos, a qual eu quero começar hoje, agora nós voltando para cá, para a palavra de Deus, agora vamos começar a meditar, estou iniciando hoje uma nova série sobre a Igreja de Cristo, o Israel de Deus. A Igreja de Cristo, o Israel de Deus. Então sobre isso, nós vamos percorrer vários textos, e por isso que nós precisamos ir lá do início de Gênesis, para nós entender o decorrer de tudo aquilo do que está acontecendo hoje, chegar nesse ponto de hoje e chegar na conclusão quem é o Israel de Deus, que é a Igreja de Cristo Jesus, é o Israel de Deus, e não o Estado de Israel, né? Um povo eleito, um povo diferente, um povo que, né, muitos falam assim, não, o povo de Israel, ele vai ser salvo de outra forma. Não, irmãos, só vai ser salvo aquele que crê no sangue de Jesus Cristo. Só assim somos salvos. Então não tem um segundo povo, não tem lá no céu uma segunda divisão, né? Aqui é o povo judeu, aqui vai ficar o povo que é o povo que creu no Evangelho. Não, o povo que creu em Cristo é só um. A Igreja de Cristo é só uma. E aí a gente, no decorrer desses textos, irmãos, ao decorrer dessa série, nos domingos a qual eu vou fazer, a gente vai chegar a essa conclusão, e eu quero explicando, né, fazendo a exposição dos textos, se assim Deus der graça para que nós venhamos entender. O tema de hoje, irmãos, o texto ao qual a gente vai ler agora,
eu quero colocar aqui a desobediência e suas consequências. Nós temos ali um mapa, talvez os irmãos consigam entender um pouco de tudo isso, né? Talvez você já viu nos jornais por aí. Então tudo que está em redor aqui, ao redor de Israel, meio que cercando Israel, é tudo descendência árabe e tudo descendência de Ismael. Para vocês verem a complicação que está o negócio. Então ali é tudo essa descendência que eles até simpatizam um pouco, mas não tanto. E dentro disso tem os extremistas, que são os terroristas, que se aproveitaram disso tudo e falaram: não, vamos acabar com Israel, vamos sumir com eles, né, da face da terra, extirpar da face da terra. Esse é o objetivo deles, não é nem converter, né? A gente ora e a gente prega o evangelho para as pessoas se convertam. Eles não são extremistas ao ponto de: não, nós não queremos que vocês se convertam ao islamismo, a gente quer que vocês sumam da face da terra. A descendência de Isaac. Então, irmãos, a desobediência nessa noite, o tema é a desobediência e suas consequências. E eu quero então ler com os irmãos, antes de nós entrar no capítulo 16 aí. Karina, se tu puder me ajudar. Os irmãos abram comigo um pouquinho, volta aí um pouquinho em Gênesis capítulo 12, para a gente entender um pouco onde tudo começou. Gênesis capítulo 12, eu quero ler do verso 1 ao 4, para a gente entender um pouco do que ocorre hoje e onde tudo começou. Vamos, ou seja, retroceder a 4.023 anos atrás. Olha só, irmãos, né? Por isso que a palavra de Deus, eu acho, salvo engano, Billy Graham disse que a palavra de Deus é tão atual quanto o jornal de amanhã, né? Então é isso mesmo. Então 4.023 anos atrás, mais ou menos, onde tudo isso aconteceu. Vamos ver? Onde tudo se iniciou. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, eu sempre confundo. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2: e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, e o nome se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló, e foi com ele também. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Então, irmãos, aqui começa o início da promessa. Aqui nós podemos ver o chamado de Abrão e a grande promessa que Deus faz para ele, dizendo: sai da tua parentela. Esse é um texto bem conhecido nosso. Sai da tua parentela, e de ti farei uma grande nação. Ou seja, da tua descendência, fala aqui, esclarece e traz uma clareza maior para nós. A promessa aqui é sobre uma grande nação e a sua descendência. Ou seja, se é da minha descendência, com certeza é dos meus filhos, né? Não vai ser do primo, do sobrinho, como ele levou o Ló, né, junto, mas não vai ser também do meu irmão, não. Da tua descendência, ou seja, seus filhos. Então Deus aqui já começa dando a convicção para ele da promessa que viria para ele. Ou seja, o Isaac já estava começando a ser gerado aqui. Agora Abraão tem 75 anos, irmãos, e ele recebe essa promessa: darei da tua descendência. A promessa aqui já começa a mostrar para nós que é um filho, né? Ele já tem a clareza aqui, não tem uma dúvida, que Deus irá dar um filho para ele, ainda que ele seja de idade avançada. Ele e a sua esposa eram de idade avançada. Então ainda assim eles têm uma clareza, ainda que a sua idade estivesse avançada, que Deus estava prometendo um filho para eles. Então o texto principal aqui, irmãos, agora qual nós vamos ler, que começa no capítulo 16, ele vai nos mostrar então o jeitinho. Nós estamos acostumados no Brasil, né? Um jeitinho quase que brasileiro de resolver as coisas para Deus, né? Ele tinha uma promessa, a promessa de um filho, esse filho ser a descendência dele, e dessa descendência gerar um grande povo. Então, apesar, irmãos, dessa promessa aqui, o texto mostra, então nós vamos entender aqui a desobediência e as suas consequências, que são consequências que mostram para nós até os dias de hoje. Capítulo 16, então você vai acompanhando comigo, eu quero ler com você, primeiro do verso 1 ao 3, no capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhes dava filho, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei
com filhos por meio dela. Então Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, irmãos, aqui o princípio de tudo que nós vemos aqui começa o trabalhar da dúvida no coração agora de Abrão e sua esposa Sarai. Mesmo com o passar do tempo, imagina, já tinham 75 anos, e agora eles esperaram, e aqui a palavra nos diz que se passou 10 anos desta promessa a qual o Senhor fez para eles. Muitas coisas haviam acontecido, então eles estavam nessa expectativa ainda. Agora Sarai, olhando para todas as circunstâncias, olhou e falou: não, mas 10 anos é muito. E ela resolve agora dar um jeito. E o jeito que ela vê é que Abraão tivesse então um casamento que é arranjado com a sua serva egípcia. Ou seja, ela quer ajudar um pouquinho a promessa de Deus, ajudar um pouquinho a Deus. E aí começa o problema, né, irmãos? Quando a gente quer ajudar a Deus, ainda que boas intenções, né, irmãos, não vão ajudar, né? Como diz o ditado, que boas intenções o inferno está cheio. Então essa é a verdade. Mas, não, eu fiz porque eu tinha uma boa intenção. Mas se Deus não mandou tu fazer, não faz, né? Se Deus não colocou, quer para você fazer, não faça. Então, irmãos, aqui o que mostra primeiramente no verso 2 aqui, que eu quero frisar com os irmãos: disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz a filhos. Olha só, ela não só descrente, irmãos, daquela promessa qual o Senhor tinha dado para ela, não só descrendo disso, agora passando a ter uma desconfiança, ela ainda que coloca mais um peso sobre isso. Ou seja, um peso para que convencesse o seu marido, para convencesse o seu marido a concluir aquela missão a qual ela vai dar agora para ele. Ela não somente agora, então, ela diz que ela não pode ter, ela poderia falar: não, né, Abraão, é que assim está se atrasando, já faz 10 anos. Ela disse: não, Deus não vai me dar filho nenhum. Ela não só perdeu aquela fé que ela tinha do começo, né, como ela disse: não vai acontecer. Por isso que nós vamos ter que dar um jeitinho. Então agora ela faz isso. Ela sabendo, então ela fala isso, né? Tome então minha serva, assim edificarei filhos por meio dela. E Abraão então ouviu o conselho de Sarai. E aqui quando fala Abraão ouviu, irmãos, nos arremete ao conselho a qual Eva deu para Adão. Mais uma vez aqui nós vemos ele sendo persuadido agora, porque ele muito bem podia falar: não, eu creio na promessa de Deus, porque Deus fez uma promessa para mim, ele não ia fazer eu sair de lá de onde eu saí, para estar aqui hoje e ele não cumprir. Podemos esperar mais um pouco. Esperamos 10 anos, custa esperar mais um pouquinho. Então ele agora ouve o conselho dela e é levado a tomar uma iniciativa. Ou seja, a iniciativa dele, irmãos, é a pior iniciativa que eu e você podemos tomar: tirar as coisas da mão de Deus, tirar aquela promessa e tentar cumprir com as nossas forças. Ele tomou a iniciativa muito errada, irmãos, que foi tirar aquela promessa da mão de Deus, ouvindo a sua esposa assim. Então, como Adão, ele aceita a sugestão da esposa. E aqui no verso 3 fala que já tinha se passado então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, e deu por sua mulher a Abraão, deu como mulher a Abraão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ou seja, irmãos, 10 anos, imagina 10 anos agora naquele tempo. Daí claro, talvez nós estejamos meio que como eu estava hoje, preparando essa mensagem, meditando nela e pensando: Deus, 10 anos, que custa esperar, né? Mas, irmãos, no tempo que nós vivemos de imediatismo, não dava um ano. Não dava um ano, com tudo que nós temos nas mãos hoje. Quem sabe já tinha, a Sarai já tinha ido para uma, como é que é o nome? Aquilo é, sei o que, in vitro lá, esqueci, alguém me ajuda. Inseminação in vitro, é isso? Que as mulheres podem fazer? Sabe, ela já tinha ido tentar fazer isso. Ela já tinha tentado ir nos médicos hoje, se fosse os dias de hoje. Ainda ela esperou 10 anos. Mas então, olha só, irmãos, aqui nesse trecho o que nós vemos, irmãos, é que a desobediência e a falta de fé de Sarai, junto com seu esposo Abraão, diante da promessa de Deus. Sarai, assim frustrada por não poder conceber um filho, planejou dar a serva, então, Agar a Abraão, para que eles pudessem ter um herdeiro, e assim dar uma ajudinha para Deus. Essa escolha revela então, irmãos, a falta de confiança de Sarai e de Abrão, né? Eu sempre boto um ão no final aí, aumenta, mas é Abrão ainda, né?
nas promessas de Deus, bota essa dúvida nas promessas de Deus, que ele seria o pai de uma grande nação, a partir da promessa do Senhor. Então eles tentam fazer a promessa acontecer pelas forças do próprio braço. Eles tentam fazer a promessa acontecer pela força deles mesmos, né? Vamos dar um jeito. Então, irmãos, para a nossa vida hoje, essa história chama a nós a refletir esse trecho do verso 1 ao verso 3, a importância de confiarmos nas promessas de Deus. É muito importante, irmãos, quando o nosso coração se desfalece. Por isso que hoje você está aqui cultuando ao Senhor, por isso que nós devemos orar. Essa semana a gente teve aquele tempo de oração, e essa semana que vem a gente vai ter de novo. E o maior pedido nesse tempo de oração, irmãos, não é para que transforme a tua esposa, não é para que mude o teu vizinho, não é para que mude a nação, não, é para que transforme a nós mesmos, para que nós venhamos a ouvir, a estar no centro da vontade de Deus, irmãos. Porque a pessoa mais difícil, sabe quem é? Não é aquela pessoa que você conhece. Você pode pensar agora na pessoa mais difícil. Duvido você vai pensar em você vai pensar em várias pessoas. Mas a mais difícil de se convencer, a mais difícil de confiar, a mais difícil de se converter realmente, de negar a si mesmo, somos nós. Essa é a dificuldade. Então por isso nós estamos nesse propósito, irmãos, nesse propósito de oração. Assim então, irmãos, como Sarai e Abraão, então eles foram tentados, então nós também somos tentados a tomar atitudes precipitadas e buscar soluções próprias para resolver os desafios que nós enfrentamos. Às vezes a gente é levado a isso, a buscar a resolver os problemas com as forças das nossas mãos, sabendo que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Pode se tardar, mas nunca falhar. Nós falhamos, mas Ele não falha. Ele não falhou. E se nós olhar para a história, nunca falhou. Nunca falhou. Ele prometeu o seu filho, Ele prometeu um Salvador, e Ele mandou o Salvador. Ele prometeu que ia voltar, e Ele vai voltar. Ele falou que enviaria o Consolador, e o Consolador está aqui comigo e com você. Então as coisas se cumprem quando se trata de Deus. Nosso Deus, Ele é poderoso. Nosso Deus, Ele é perfeito. Então, irmãos, nós podemos assim, no entanto, irmãos, devemos lembrar da obediência a Deus e de confiar nas suas promessas, que são fundamentais para que nós venhamos desfrutar as bênçãos na nossa vida daquilo que o Senhor nos prometeu. Verso 4 e verso 6, irmãos, vamos dar uma olhadinha? Diz assim o verso 4: Então ele a possuiu, e ela concebeu, vendo ela que já havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para te possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e a ti. Verso 6: Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Irmãos, aqui nós podemos ver o início das consequências da desobediência. Olha só como começa então, irmãos, aqui as consequências da desobediência. Aqui no verso 4 a gente já começa a ver essas consequências acontecerem. Aqui, após que Agar engravida, então ela começa a não respeitar mais a sua senhora como sua senhora. Ela para de ser serva e para de respeitar. E quando ela para de respeitar, agora o que Sarai fala para Abrão? A culpa é tua. E é dele, irmãos, a culpa, porque ele recebeu a promessa. A culpa é dele, porque ele deveria se posicionar antes. E aqui começam as consequências que duram, irmãos, não só aquele momentinho lá, não foi só aquilo ali, não, dura até hoje. E é o que nós vemos hoje na televisão, falando: mas por que isso tudo? Por que esse povo se odeia tanto? Por que eles matam aos outros assim, à vontade? Parece que estão... Por que será? Aqui começam as consequências, irmão. Aqui começa a consequência do conflito. Então já começa entre a sua serva Agar e a Sarai, a esposa de Abrão. Agar, aqui eu percebi que estava grávida, então ela passa a desrespeitar a sua senhora, o que levou Sarai assim então a maltratar ela. E a relação entre as duas, que eram íntimas antes, né, senhora, ela era uma senhora, ela era serva, ou seja, ela estava sempre junto, elas eram
digamos assim, né, como que amigas, porque estavam sempre juntos. Ela era a serva próxima, até por ela confiar tanto a dizer, não, eu vou te colocar como esposa do meu marido para dar um filho para nós. Então havia uma confiança, havia uma relação ali entre elas, entre as duas, mas a relação agora se torna insuportável, porque a serva agora começa a ficar não mais serva, e a sua senhora agora começa a ficar irada. Passa a culpa agora então para Abrão, né? E começam as consequências. Então no verso 5 fala isso, né? O verso 5 mostra isso para nós. Diz Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Agora julgue o Senhor entre mim e a ti. E quem será que Deus ia julgar ali? Ele. A culpa de quem? Dele? Ele que devia ter se colocado antes, né? E disse, não vamos fazer isso. Então, irmãos, Agar aqui engravida, como eu falei, e depois, logo após, no verso 6, a palavra diz que ela então, estando grávida agora, por a sua senhora, agora pré-julgar ela, começar também a maltratar ela, talvez, né, ela sendo a sua senhora, né, trancou muitas coisas, como é que eu posso dizer, lugares onde a Agar entrava e era sua serva, acessos que ela tinha, locais que ela podia adentrar, foram cortados. Benefícios que ela tinha, não, agora não vai ter mais. Foi a resposta que Sarai deu a Agar. Então ela acaba fugindo, essa relação acaba ficando insuportável e ela acaba fugindo então. E essa situação, irmãos, aqui nos mostra as consequências da desobediência e do desrespeito às ordens de Deus. Começa aqui, parece pequeno, tu fala assim, mas ela só para se brigar e a outra foi para o deserto. O que tem? Uma briguinha, uma discussãozinha, todo mundo tem. Logo elas vão se acertar. Poderia ficar por aqui, né, irmão, se nós não soubéssemos da realidade de hoje. A gente fala, não, isso aí foi só uma briguinha, foi só uma desavença entre elas, logo elas vão voltar a ser amigas, né? Então a gente vê que a desobediência e o desrespeito às ordens de Deus, irmãos, ela traz consequências. Então aqui, ao permitir a relação de Agar com Abraão, Sarai aqui, ela desencadeia, irmãos, uma série de problemas, de conflitos, que trouxeram sofrimentos para todos os envolvidos, para todos, para ela, para Abrão, que Abrão é pai. Imagina, irmãos, agora você como pai, ter que despedir um filho. Imagina você como pai agora, ter que expulsar um filho, porque ela pediu para expulsar, mas a palavra diz para nós que ele despediu. Agora imagina, esse pai sofreu, ela sofreu porque tinha sua amiga como a serva amiga, agora não tem mais. A serva sofreu, porque a palavra vai dizer que lá na frente nós vamos ver que ela vai para o deserto mais uma vez com seu filho e deixa seu filho até para morrer. Mas, irmãos, então Deus aqui mostra para nós, irmãos, que a permissão a relação de Agar então com Abraão, ela desencadeia essa série de problemas, irmãos, conflito, trouxe sofrimento para todos os envolvidos. Esses sofrimentos seguem até hoje, irmãos. Então o que nós devemos aprender com essa história, a importância de seguir fielmente os caminhos do Senhor é crucial para nossas vidas, evitando ações que possam desencadear problemas e aflições nas nossas vidas. Sabe que muitas coisas a gente enfrenta por essa desobediência, o povo de Israel, quem o diga, né? Quantas desobediências e quantas aflições, quantos problemas enfrentaram. Versos 7 ao 15, vamos ler, diz assim: tendo achado o anjo do Senhor, tendo achado o anjo do Senhor, então depois que ela foge, né? O anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosas não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição.
Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiros a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Talvez a minha pronúncia esteja meio ruim, mas é assim que está escrito, irmãos. Está entre Cádiz e Bered. Verso 15. Agar deu à luz a um filho a Abrão. E Abrão, o seu filho, lhe dera a Agar, chamou Ismael. Verso 16. Era Abrão de 85 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Irmãos, aqui nós vemos mais um pouco das consequências de tudo isso. Aqui então nós vemos agora, do verso 7 ao verso 16, que a multiplicação da descendência. Aqui vemos, deixa eu ver aqui o verso 10, do verso 7 aqui então ao verso 9, fala sobre elas ter saído. Agora, depois de brigada com o anão, ela não foi expulsa, que ainda é ela que resolveu sair. E aqui o que nós chamamos de uma teofania, a manifestação de Deus naquele momento, o anjo do Senhor aparece para ela e fala para ela sobre a promessa, que ele sendo filho de Abraão, Deus não ia deixar assim, que Deus ia dar para ele também uma descendência, que Deus daria para ele uma descendência. Essa descendência então, ela não só seria simples uma descendência, que seriam poucos, seriam muitos, tão numerosos, difícil até de contar. E além de numerosos, irmãos, aqui mostra mais. Deus decreta o nome dele, diz, o nome dele será chamado por Ismael. No verso 10 aqui ele fala sobre a multiplicação, né, sobre ser multiplicada essa descendência desse homem chamado Ismael, filho de Abrão. E aqui nós vemos aqui no verso 10 então isso: multiplica a tua descendência. Abraão é o pai de muitos descendentes, incluindo tanto o povo da aliança, que é o povo de Israel, como a descendência de Ismael. Os dois grupos aqui, irmãos, são descendentes que seriam protegidos e se tornariam grandes nações na mão do Senhor. E é isso que nós vemos nos dias de hoje, né, irmãos? Essa grande nação árabe lá que se levanta, e são vizinhos dos povos ali judeus. Aqui no verso 11, então Deus decreta, irmãos, o nome do filho, sabe, que se chamaria Ismael. Deus já dá para ela o nome do filho, que significa Deus ouve. Verso 12, diz assim, verso 12: ele será entre homens como um jumento selvagem. Olha o peso disso, irmãos. Sabe que certa feita, eu tenho uma oficina para os irmãos, né? Eu acho que todos os irmãos sabem. E daí a gente tem os extintor. Eu troco os extintor lá e apareceu um cara para vender extintor para mim lá. E ele é muçulmano. Eu entendi que ele era muçulmano porque ele estava com aquele negocinho que eu não sei o nome agora. Mas enfim, ele apareceu lá e aí tal, a gente negociou. O nome dele eu não lembro agora, mas é um nome bem difícil. Mas enfim, aí eu olhei para ele assim, eu falei: olha, tu é da onde? Ele falou: sou da faixa de Gaza. E eu tenho uma loja no shopping que vende esfirro, acho, talvez era. E tem essa empresa que faz troca de extintores. Aí eu falei: olha que legal, então, né, que legal, né, cara, bem do lado ali de Israel, né? Ele falou: nem me fala nesse nome. Eu falei: tá, por quê? Não, esse povo não é bom. Eu falei: por que não é bom? Esse povo persegue o nosso povo. Esse povo persegue o nosso povo. Nós temos o nosso lugar e não era para ele estar lá. Para te ver que assim as primeiras guerras contra esse povo, nós fomos na pedra. A faixa de Gaza, o povo enfrenta os militares armados de Israel na pedrada. E se nós for ver alguns vídeos aí, a gente vê esse povo, eles são, como a Bíblia fala aqui para nós agora, como jumentos selvagens. E aí me veio na hora esse texto. E eu falei para ele: olha, deixa eu ler um texto para ti. E eu li esse texto para ele, ele ficou assim, chocado naquele momento. Ele estava num furgão e chegou a sentar na parte de trás do furgão.
Fala assim, olha como é esclarecedor. Eu nunca tinha visto falar isso, porque o Corão não fala isso. Então quer dizer que a nossa descendência é esse povo. Eu falei, como um jumento selvagem. Aí não, me fala onde é que está isso aqui que eu quero anotar, que eu quero ler. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que ele comprovou assim para mim, dizendo que o povo lá é como esse jumento selvagem, que não tem medo da morte, que é um povo que ele não quer saber o que vai enfrentar, que ele vai com unha e dente, como ele disse, se for preciso. Mas tudo isso, irmão, é uma consequência da desobediência. Tudo isso é uma consequência da desobediência, irmãos. Então, voltando para o nosso texto aqui, irmãos, agora veja bem, então ele fala agora que esse será, né, Deus aqui decreta o nome, e agora ele fala que esse será então como um jumento selvagem, no verso 12. Jumento selvagem aqui, irmão, a explicação aqui é que ele será destemido, ele é destemido, e aqui o jumento selvagem aqui é um rápido burro sírio, né, um burro do deserto, se imagina, né? Se aqui os burros aqui já são teimosos e são difíceis de domar, né? Que a gente fala até de uma mula, né? Que a mula é fêmea do burro, mas imagina lá, né? Que é uma mula selvagem mesmo, porque está no deserto. Então aqui, irmãos, o que traz para nós essa clareza é que seriam como selvagens, né? Uma metáfora aqui do modo de vida individualista, que não se prende à aversão. Eles têm aversão à sociedade, a se associar com outros povos. Eles já vêm dessa nação, dessa descendência, de ser pessoas que não se misturam. E por isso que até eles tentam se misturar, mas como eu falei no início, eles sempre estão com o pé atrás, sempre na dúvida, sempre duvidosos, né? Sempre desconfiados. Então aqui, irmãos, Deus aqui, em sua misericórdia, mostra aqui que encontra Agar no deserto, irmãos, e lhe dá uma orientação. O anjo do Senhor aqui instrui Agar a voltar então a se sujeitar à sua senhora, prometendo a ela uma descendência numerosa, que nós vemos no texto. Também foi revelado que o filho de Agar aqui chamaria, né, Ismael, que geraria uma grande nação, e que esse homem seria um homem feroz, vivendo em conflito constante com seus irmãos. Irmãos, e por isso que essa guerra não é a primeira. E irmãos, no decorrer desses textos, próximas séries que nós for ministrando, eu quero falar de outros. Depois eu vou falar sobre Isaac, daí eles vão entender Isaac. Depois eu vou falar sobre as duas descendências, de Isaac e a descendência agora de Ismael. Nós vamos entendendo, por isso que hoje parece que está meio vago. Parece que é meio chato você ouvir até esse texto hoje. Vai falar, não, pastor, mas não esclareceu muita coisa. É que você vai precisar acompanhar, e a gente vai acompanhando, e a gente vai entendendo ao decorrer dessas séries, até nós chegar nos dias de hoje. Nós chegar à realidade da igreja do Senhor, o Israel de Deus. É isso que eu quero chegar com os irmãos, é essa a finalidade. Nós vamos chegar a entender esse momento, a entender cada povo separado, e agora o Israel de Deus, que é um só. Não existe dois Israel, dois povos, um povo só de Deus. Mas enfim, irmãos, eu quero aqui me encaminhando para o final, aqui para você entender. Então aqui, irmãos, também é revelado para nós então que Agar teria esse filho, né? Esse filho que é chamado Ismael, que seria um homem feroz, como eu falei, vivendo sempre em conflito com seus irmãos. E essa parte da história aqui nos ensina, irmãos, que mesmo em meio às consequências das nossas desobediências, a aplicação para nós hoje, é que Deus é fiel, tem seu cuidado em direção para nós. Agar foi confrontada aqui com a realidade, né, irmãos, das escolhas dela, e para ela voltar então de novo, e que o Senhor faria do filho dela assim uma grande nação também. Da mesma forma, irmãos, quando nós nos arrependemos, também buscamos a Deus. Por isso que todos nós erramos, muitas vezes somos desobedientes, mas a rica misericórdia do Senhor nos alcança. Se alcançou esse povo, se alcançou essa nação, por que não alcança nós, que somos o verdadeiro Israel de Deus, os israelitas de Deus? A rica misericórdia dele nos alcançou, e alcançou no quê? No seu Filho, chamado Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui para nós ir para a conclusão essa noite, como eu falei, talvez seja meio vago, talvez você vai ficar pensando, pastor, eu queria mais. Então domingo que vem nós vamos ter mais, porque eu não posso te explicar tudo isso num dia só. É muita coisa, irmãos, é muita coisa, e nós precisamos ir fazendo essa série, ir buscando aos poucos, como eu falei, para a gente entender, né, entender tudo o contexto,
Então, entender o contexto e chegar na realidade de hoje. Então, irmãos, a história aqui de Sarai, Abrão e Agar nos alerta sobre as consequências devastadoras, irmãos, da desobediência e da falta de fé. Devemos aprender aqui a confiar nas promessas de Deus, seguir firmemente nos seus caminhos, mesmo quando a nossa própria compreensão, a circunstância, parece que a solução não vai vir, parece que não vai ter solução, e a gente queira tomar posse de alguma coisa que não é para nós fazer. Então ainda, irmãos, que aconteça isso, que nós venhamos se arrepender, e o Senhor é rico em misericórdia, para nos socorrer, para nos socorrer num momento difícil, naquele momento fraco, naquele momento a qual o nosso coração é inclinado a resolver as coisas pela força do braço. Que olhamos para esse texto essa noite e entendemos que toda desobediência gera uma grande consequência. Toda desobediência gera uma consequência. A desobediência do filho, nós trazemos para nossa realidade. Quando a mãe fala não para o filho, muitas vezes o filho acha ruim. Quando o pai diz não, o filho acha ruim. Mas a gente sabe que tudo é para o nosso bem. Como é que diz o ditado aquele? Você não é todo mundo. Tu não vai porque você não é todo mundo. Irmãos? Porque a gente quer o bem dos nossos filhos. E a gente sabe que quando eles desrespeitam, a consequência vem. Quando há uma desobediência, a consequência vem. Então assim também, como nós, olhando para nossos filhos, temos misericórdia deles e ainda damos um remedinho quando eles ficam na chuva, correndo, no frio, a gente dá um remédio, vai lá e cuida, ora por eles, zela por eles. Assim o Senhor também zela por nós, ainda que nós venhamos a ser desobedientes, Ele continua sendo fiel. Amém? Então, irmãos, que lembremos, que a desobediência traz um sofrimento, conflito, enquanto a obediência nos leva à bênção, à paz que somente Deus pode nos proporcionar. Que sejamos sempre fiéis ao Senhor, buscando a sua vontade em todas as áreas da nossa vida, e que sejamos sensíveis ao agir do Espírito Santo, e que nos venhamos nos submeter à sua vontade, evitando as consequências dolorosas da desobediência. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Próximo domingo, irmãos, nós vamos falar sobre o outro filho de Abraão, Isaac, E nós vamos trazer clareza para esse texto, para todo esse conflito, tudo que está acontecendo, e vamos entender que se Deus tem um povo Israel, também tem um povo descendente de Ismael. Então, se o céu seria dividido em partes, se teria vários povos, então aí já teria 3 classes, a gente tinha que dividir, E Paulo vai falar lá na frente nos evangelhos, nas cartas melhor assim dizendo, nós vamos entender que Israel do Senhor é só um, aqueles que creem em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo Jesus, esse sim é o Israel de Deus. Não tem 3 povos, nem 2, é um só. Povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos, Senhor Deus, nessa noite, Pai, Senhor Deus, com a clareza desse texto que veio sobre nós, Senhor Deus, que nós possamos ter nossos corações conduzidos, Senhor Deus, a não fazer a nossa vontade, Pai, mas sim a Tua vontade em todas as coisas, Pai. Sabemos, Senhor Deus, e vimos hoje nesse texto, Senhor Deus, que a desobediência gera grandes consequências, Pai. E o que nós pedimos, Senhor Deus, é que o Senhor venha inclinar o nosso coração, Senhor Deus, porque só o Senhor tem o poder, Senhor Deus, de sondar o coração de cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Só o Senhor tem o poder, Senhor Deus, de conduzir a nossa vontade, Pai. Pai, quando nossa vontade vier de resolver as coisas com a força do nosso braço, Pai, que nós venhamos lembrar do texto que foi ministrado essa noite, Pai, das consequências geradas, Senhor Deus, em gerações e gerações, daquela consequência, Senhor Deus, da escolha de 4.023 anos atrás, Pai, que são geradas até hoje, Pai, sobre aquele povo, Senhor Deus, sobre a perseguição, sobre a guerra que lá há, Senhor Deus. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, nessa oração nossa, essa noite, Pai, é que o Senhor envie, Senhor Deus, missionários, Pai. Nós queremos fazer missão em tantos outros lugares, Pai, mas o povo mais difícil, Senhor Deus, talvez olhando para o contexto hoje da Tua palavra, Pai, o povo mais difícil de ser alcançado, o povo que precisa ouvir mais o Teu Evangelho, é aquele povo do Oriente Médio, Pai. Aquele povo precisa ouvir o Teu Evangelho, Pai.
Pai, encoraje, Senhor Deus, missionários, Pai, está indo para lá, Senhor Deus, e que o Senhor possa levantar, Senhor Deus, igreja, Senhor Deus, com a convicção, Senhor Deus, de estar lá, Senhor Deus, ao meio do Estado de Israel, em todos aqueles estados, Senhor Deus, que fazem parte do Oriente Médio, Senhor Deus, para que eles venham, Senhor Deus, reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai. Sabemos que não há 2 povos, 3 povos, que há um povo só, Senhor Deus, que será levado, Senhor Deus, a viver a eternidade contigo, que é um povo lavado e remido pelo sangue do seu Filho, Pai. Por isso nós te pedimos essa noite, Senhor Deus, que o Senhor conduza aquele povo, Senhor Deus, que a tua misericórdia, Senhor Deus, a tua bondade alcance aquele povo que lá está, Pai. Assim, Senhor Deus, como o Senhor também tem alcançado o nosso coração, Pai. Pai, conduza as nossas atividades, as nossas atitudes, Pai, a cumprir a tua vontade, Pai. Assim, Deus, eu peço, assim, Deus, nós como igreja te pedimos, Pai. Senhor Deus, entra com toda a misericórdia, assim nas nossas vidas e na vida daquele povo, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus essa noite? Senhor Jesus, esse que nos resgatou, né, irmãos, como nós louvamos essa noite.